E imagina só acordar de manhã sem fazer a menor ideia de quanto seu dinheiro vai valer na hora do almoço. Ou, sei lá, ter que lidar com 8 moedas diferentes em 50 anos. Para as coisas de maluco, né? Pois é, essa foi a realidade do Brasil por décadas. Hoje a gente vai desvendar essa saga econômica brasileira, uma história cheia de planos mirabolantes de uma luta sem fim contra um inimigo quase invisível para finalmente conseguir um pouco de paz. Então fica a grande pergunta: por quê? O que leva um país a trocar de moeda como quem troca de roupa? A resposta para isso, olha, nos leva a uma das batalhas econômicas mais impressionantes da história recente. Para a gente conseguir entender essa história, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do caos. Vamos dar uma olhada na linha do tempo dessa verdadeira montanha russa de dinheiro. Essa linha do tempo aqui já mostra a confusão. Do Cruzeiro, lá de 42, até o Real, de 94, a lista é longa. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, aí o Cruzeiro de novo. Cada nome desses era uma nova promessa, sabe? Uma tentativa desesperada de apertar o reset na economia. Mas por que era preciso recomeçar tantas e tantas vezes? Qual era o problema de verdade que forçava tudo isso? A resposta tem nome, e os brasileiros da época deram um apelido para ele: o dragão da inflação. Esse foi o grande vilão da nossa história. Nascido de um contexto super complicado, o Brasil estava lidando com as crises do petróleo no mundo, uma dívida externa gigantesca que veio do regime militar e toda a instabilidade da volta da democracia. Esse caldeirão de problemas alimentou um monstro. E olha, hiperinflação não é só quando as coisas ficam caras. É um pesadelo econômico. Pensa assim, você vai no supermercado de manhã e o pão custa um valor. Se você voltar de tarde, o preço já é outro, bem mais alto. O salário que caía no começo do mês virava pó em questão de dias. Viver assim era uma batalha diária só para sobreviver. E aqui está um mecanismo que fazia da inflação esse monstro quase imbatível, a tal da indexação. Funcionava mais ou menos assim. Tudo, absolutamente tudo, aluguel, salário, contratos, era reajustado automaticamente com base na inflação do mês que passou. Na teoria era para proteger o poder de compra, só que na prática isso criava uma espécie de memória, um eco da inflação. A alta de preços de ontem garantia a alta de hoje, que por sua vez garantia a de amanhã. Era um ciclo vicioso impossível de quebrar. Com os preços subindo sem parar, o dinheiro começou a ter tanto zero que nem cabia na calculadora. Isso levou a uma série de reformas que, no fundo, pareciam mais uma corrida para apagar zeros do que para resolver o problema de verdade. E é aqui que a gente entende por que as primeiras tentativas deram tão errado. Mudar o nome da moeda e cortar uns zeros era como tratar uma febre altíssima com um band-aid. Claro, ficava mais fácil fazer as contas na hora de pagar o pão, mas não curava a doença. A hiperinflação continuava ali, fervendo por debaixo dos panos. E então começou a era dos planos milagrosos. Primeiro o plano cruzado, que congelou todos os preços. O resultado? Prateleiras vazias nos mercados. Depois veio o plano Bresser, tentando cortar gastos. Em seguida, o plano Verão. Cada um era anunciado como a solução final, mas a esperança durava pouco, e a frustração voltava cada vez maior. E aí, em 1990, veio a medida mais chocante de todas. O Plano Collor basicamente confiscou o dinheiro das pessoas, bloqueando o acesso a contas correntes e poupanças. Foi uma intervenção traumática na vida de milhões de brasileiros que mostra bem o nível de desespero para tentar parar a inflação. Depois de tantos fracassos, de tanto sofrimento, ficou claro que era preciso pensar em algo completamente novo. E essa solução veio com uma ideia que mudaria para sempre a história econômica do Brasil: o Plano Real. A genialidade do plano estava na URV. Pensa nela como uma moeda fantasma. Enquanto o antigo Cruzeiro Real continuava perdendo valor todo santo dia, todos os preços, contratos e salários passaram a ser calculados em URVs que eram estáveis. Isso, na prática, quebrou a memória da inflação. A estratégia foi brilhante. Antes de lançar a moeda nova, eles mudaram a cabeça das pessoas. Por meses, a economia funcionou com essa referência estável, a URV. O salário era em URV, os preços no mercado eram em URV, as pessoas se acostumaram com a ideia de estabilidade, mesmo que o dinheiro de papel ainda perdesse valor. Então, quando o real finalmente foi lançado, ele não era uma novidade, ele só substituiu a URV, herdando toda a confiança que já tinha sido construída. Com o real circulando, o Brasil virou uma página importante da sua história. O sucesso foi quase imediato e transformou o país. E o resultado? Olha só isso. A inflação, que estava batendo na casa dos 2.500% em 1993, desabou para cerca de 22% já em 1995.
Foi uma das viradas econômicas mais espetaculares da história moderna. O dragão, que aterrorizou o país por décadas, tinha sido finalmente acorrentado. E é por isso que o Plano Real deu certo. Ele não foi só uma maquiagem, uma simples troca de moeda. Foi uma cirurgia de peito aberto na economia que atacou a causa do problema, a indexação e a mentalidade inflacionária. Com a confiança de volta, o Brasil pôde, finalmente, voltar a pensar no futuro. E a gente termina com essa reflexão. A história das moedas do Brasil nos mostra que uma moeda é muito mais que um pedaço de papel para a gente fazer compras. Ela é um pilar de confiança, um símbolo de que é possível planejar o amanhã, e a base sobre a qual as pessoas podem construir suas vidas e seus sonhos. A estabilidade de uma moeda é, no fundo, a base da estabilidade de uma sociedade inteira.